Pode passar. Então, a anestesia, ela nada mais é do que a perda da função sensitiva. Portanto, os anestésicos eles são fármacos capazes de bloquear as capacidades sensitivas do organismo, sendo utilizados no alívio da dor e no bloqueio de algumas outras funções sensitivas para a realização de procedimentos médicos invasivos, tais como cirurgias e alguns exames, né? Por exemplo, a endoscopia. De uma maneira geral, os anestésicos eles são divididos em anestésicos gerais e anestésicos locais, que se diferem principalmente pela capacidade... Show, Murilo, obrigado. Pela capacidade de induzir ou não a perda da consciência no organismo. Os anestésicos gerais, eles são amplamente utilizados nos procedimentos em que se necessita retirar os reflexos do paciente. Então, além de promover uma diminuição da dor e do desconforto, ele vai estar levando também à perda momentânea da consciência. Já os anestésicos locais, eles não provocam alterações nos níveis de consciência do paciente e eles são utilizados em procedimentos menores, procedimentos menos invasivos. Outros fatores que vão estar diferindo esses dois grupos seriam os mecanismos de ação e os efeitos colaterais de cada grupo também. Pode passar, Patrícia. Então, gente, os primeiros relatos da utilização de alguma coisa que poderia aliviar a dor, eles datam de 4000 a.C., em que os sumérios utilizavam ópio para esse fim. Porém, até a Idade Média, as cirurgias eram realizadas sem nenhum tipo de anestesia. E até meados do século XVI, as técnicas de anestesia eram compulsão cerebral, em que o médico ele dava uma porrada na cabeça do paciente para deixá-lo inconsciente e poder fazer o procedimento. Também utilizava compressão de carótida, né, para impedir que o oxigênio de chegar ao encéfalo e o paciente ficar inconsciente, para que ele pudesse realizar a operação também. Ou contenção física, né, em que várias pessoas seguravam o paciente ou o paciente era amarrado enquanto o procedimento era realizado. Então era bem complicado realizar qualquer tipo de cirurgia, já que o paciente ele sentiria todo o procedimento. Só que tudo isso mudou em 1844, com o dentista Horace Wells, que ganhou notoriedade porque ele administrava óxido nitroso nos seus pacientes na hora de extrair os dentes, né? E ele foi convidado para demonstrar o seu procedimento no Massachusetts General Hospital. E o ato, na verdade, o procedimento deu errado. Ele acabou sendo ridicularizado na época. Só que alguns anos depois, em 1846, William Thomas Morton fez a mesma demonstração, só que dessa vez ele usou éter no paciente que estava sendo operado de um tumor cervical. E depois o paciente acordou do procedimento, relatou que não tinha sentido nada, que deu tudo certo. E esse episódio ficou conhecido como a descoberta da anestesia geral. É exatamente o que está sendo mostrado aí nessa pintura no slide. E desde então, né, desde que esse momento aconteceu, a anestesia geral ela vem se desenvolvendo bem rapidamente, inclusive. Pode passar. Então, esse tipo de anestésico, né, anestésico geral, os anestésicos gerais, eles são utilizados para provocar uma depressão global do sistema nervoso central, levando à perda da percepção e à resposta aos estímulos externos, em concomitância com a perda da consciência, com a amnésia anterógrada, com a analgesia, também inibe os reflexos autônomos e promove o relaxamento da musculatura esquelética. Os fármacos mais comuns nesse tipo de anestesia são o tiopental sódico, o propofol, o etomidato, a ketamina, que inclusive é utilizada como droga recreativa, né, conhecido como K, e o midazolam. A anestesia geral ela pode ser feita por via venosa ou por via inalatória, e ela conta com o auxílio de fármacos coadjuvantes, que são chamados fármacos pré-anestésicos, que servem para abolir a dor, para gerar sedação, proteger as vias aéreas, né, que no momento da anestesia geral o paciente não tem o reflexo autônomo, né, da respiração, ele precisa ser entubado, então para proteger as vias aéreas também são aplicados fármacos, bloqueiam os reflexos vagais e reduzem o metabolismo também. Esses pré-anestésicos eles são medicamentos de várias classes, né, que podem ser anticolinérgicos, antieméticos, antihistamínicos, ansiolíticos, hipnóticos, relaxantes musculares. Eu caí? Vocês não estão me ouvindo, não? Não, tô ouvindo. Então tá, desculpa. E a anestesia geral, ela é dividida em 5 estágios, né? Que é a preparação pré-anestésica, com esses fármacos que eu acabei de citar.
é a indução anestésica, que é a etapa exatamente ali do momento em que existe a transição entre o estado consciente do paciente para o estado inconsciente. O terceiro estágio, que é o bloqueio neuromuscular, que ele geralmente é feito também com o uso de fármacos. Esse é o momento ali onde realmente a anestesia geral acontece. Um quarto estágio, que seria o estágio de manutenção, né, onde o anestesiologista ele ajusta a quantidade da droga que está sendo inalada ou está sendo infundida, minuto a minuto, e para isso ele segue os parâmetros que estão ali nos monitores, né, geralmente numa cirurgia. E também o quinto estágio, que seria um estágio de recuperação anestésica, que é a etapa de retorno da consciência do paciente, quando é retirado o anestésico, né, gradativamente, e a oxigenação ela se mantém por um tempo ainda, até que o paciente retorne a respirar de forma autônoma. E nessa etapa também fazem-se o uso de alguns fármacos que vão estar revertendo o terceiro estágio, que seria o estágio de bloqueio neuromuscular. Eu também acho importante citar que, antes de qualquer procedimento que vai exigir uma anestesia geral, ocorre a consulta pré-anestésica, que é uma avaliação clínica que tem como objetivo informar os cuidados pré-operatórios ao paciente, também determinam a condição do paciente, né, ali no período pré-operatório, estimam o risco, né, o risco anestésico e cirúrgico do procedimento, e também vão estar orientando o profissional na escolha do tipo de anestesia que ele vai estar utilizando durante o procedimento. Mas nessa consulta, o paciente ele também informa se ele já recebeu anestesia alguma vez na vida, se ele tem hábitos como tabagismo, alcoolismo, drogas, alergias, entre outras informações que o anestesiologista ele vai estar considerando importantes para o procedimento, né? Pode passar, Patrícia. Já no caso da anestesia local, há séculos nativos dos Andes eles mastigavam folhas de Erythroxylum coca por conta de suas propriedades estimulantes, principalmente, mas eles também sentiam que a língua ficava de certa forma dormente com a mastigação. Só que somente no final do século XIX, em 1860, que o princípio ativo dessa planta ele foi isolado em laboratório e nomeado de cocaína, né, que a gente conhece hoje como uma droga recreativa, só que era utilizado com bastante, na verdade, era bastante utilizada como como de uso tópico, sabe? E na verdade, ela só foi introduzida na prática clínica em 1884, né, como anestésico tópico, pelo médico Karl Koller. E posteriormente, os estudos com a cocaína eles continuaram, só que descobriu-se que ela tinha um efeito também no sistema nervoso central, o que desclassificaria a cocaína como uma droga, né, assim, como um anestésico local em si. Na verdade, se ela age no sistema nervoso central, ela não é mais um anestésico local. Só que em 1860, ela era o único, né, entre aspas, anestésico local disponível e iniciou-se uma corrida para buscar outros anestésicos locais. Só que a maioria deles tinha um efeito muito rápido ou causavam muitas alergias ao organismo. Foi o caso da benzocaína, né, como está aí no slide, a procaína, a dibucaína e a tetracaína. Até que em 1948, a lidocaína foi descoberta e foi o primeiro anestésico local de efeito duradouro e que causava muito menos alergias, principalmente porque se tratava de uma substância que não era um éster como todas as outras anteriores, mas sim uma amida, e a partir dela, os próximos anestésicos que foram descobertos, eles também se tratavam de amidas, como a mepivacaína, a prilocaína, a bupivacaína e a ropivacaína. Depois desses que estão aí na linha do tempo, apenas em 1999 foi introduzido mais um, que é a levobupivacaína, e desde então nenhum novo fármaco anestésico local foi introduzido na prática clínica, ou seja, há 20 anos nenhum novo anestésico local foi sintetizado. Pode passar, Patrícia. Então, os anestésicos locais, para ser classificado como anestésico local, eles têm que seguir essas 4 características que são muito importantes. A primeira delas é a perda de sensibilidade, obviamente. Se eu introduzo o anestésico local perto de um nervo ou mucosa, ele produz uma perda de sensibilidade naquela região. A segunda característica seria chamada de efeito primordial, e é inclusive o que desclassifica a cocaína como um anestésico local, porque para ser considerado anestésico local, ele só pode fazer efeito no local que foi aplicado, sem ter nenhum efeito no sistema nervoso central, que não acontece com a cocaína. A terceira característica seria a reversibilidade da ligação, que aí já entra um pouquinho no mecanismo de ação do anestésico local,
porque ele vai estar se ligando ao canal de sódio e impedindo com que o sódio passe pelo canal de sódio, né, impedindo o potencial de ação. Só que, para ser considerado anestésico local, a ligação com esse canal de sódio ela tem que ser reversível, ou seja, quando o anestésico ele se desliga do canal de sódio, o canal tem que voltar a funcionar normalmente, o que vai estar diferenciando o anestésico local, por exemplo, do álcool, que também desativa o canal de sódio, só que quando ele se desliga, ele destrói o canal de sódio. E, por último, a estrutura química desse anestésico, né? Todos os anestésicos locais eles são formados por um grupamento hidrofóbico e um grupamento hidrofílico e uma cadeia intermediária, que pode ser um éster ou uma amida, né? Éster seriam todos aqueles antes da lidocaína, todos eles eram da classe éster. E a partir da lidocaína, todos os novos anestésicos descobertos são da classe amida, que causam muito menos alergias e tem um efeito muito mais duradouro no organismo. Pode passar. Patrícia, agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos anestésicos. Em relação a gente colocou pensando na prática do médico generalista, né? Qual a importância dos anestésicos para o médico generalista? E aí a gente pensa somente em cirurgia? Não. Quando pensa em anestésico, vai pensar somente em intubação, por exemplo, em carrinho de anestesia, em injetáveis. Não, é muito mais do que isso o anestésico. E aí vem em contrapartida a função do anestésico, que na verdade vem cessar a dor. E aí existiram, né, já várias definições sobre dor. Essa é a última, onde na verdade é uma experiência não só sensorial, emocional desagradável, e que na verdade ela é semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, que pode ser real ou potencial. Como assim potencial? Um exemplo seria a fibromialgia. Hoje em dia, já é considerado como o quinto sinal vital, a dor. Lembrando que o primeiro, os outros quatro seriam a temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e pressão arterial. A dor, ela já é considerada também, em muitas publicações, como uma questão de saúde pública. E no Brasil, sobretudo, não só como saúde pública, mas também está associada a questões socioeconômicas. Bom, antes da gente ver as questões mesmo anestésicas, sobre o anestésico, é importante a gente lembrar de alguns conceitos prévios, para poder até entender melhor a escolha e como que vai acontecer, como é que vai acontecer na prática a utilização desses anestésicos. Então, assim, importante na farmacologia são os princípios da farmacologia, como a farmacocinética, a farmacodinâmica, a interações medicamentosas e a farmacogenômica. Por exemplo, da farmacocinética, é legal a gente lembrar, é importante que a gente lembre, dos processos, né? De como o fármaco é absorvido, é distribuído, tem uma biotransformação no organismo e como ele é excretado pelo organismo. Então, em resumo, a farmacocinética ela seria o que o organismo faz com esse fármaco. Tá? E nesse processo de absorção, é importante a gente ressaltar algumas coisas com relação aos anestésicos, por exemplo. A absorção ela é o processo que vai começar com a administração do fármaco até ele chegar na corrente sanguínea. E aí cabe a gente, como tem várias vias de administração de anestésico, cabe a gente lembrar que a via venosa ela não vai ter absorção, porque ela vai cair direto na circulação sistêmica. E a distribuição seria como esse fármaco vai chegar na circulação sistêmica. Então, assim, toda a forma que o organismo teve para poder processar o fármaco, né, os metabólitos. Enfim. E aí a gente destaca também a questão da excreção do fármaco. Em que isso vai influenciar? Vai influenciar em qual organismo vai ser excretado aquele fármaco, se ele vai ser metabolizado pelo fígado, por exemplo, ou não. Então, uma outra coisa que é importante a gente
quando a gente pensa em dor, né, e quando a gente pensa em anestésico, a gente lembrar de algumas farmacologias. Farmacologia do sistema nervoso central, por exemplo, a farmacologia do sistema nervoso autônomo, do sistema cardiovascular, respiratório, né, rins e fluidos e eletrólitos, e a transmissão neuromuscular. Por quê? Várias classes de anestésicos eles vão atuar diferente ou vão suprimir algum desses sistemas. Então, é importante, de repente, fazer uma revisão. Tá? Aí a gente chega na questão da farmacologia da dor, que é o objetivo do anestésico em si. Então, é importante a gente entender como é que funcionam os mediadores e transmissores, a nocicepção, a neurotransmissão, por exemplo. Os mediadores seria o cérebro, né, e a rede interligada dos neurônios, que eles se comunicam entre si pelas sinapses, né, vocês devem lembrar disso, e o uso dos neurotransmissores, que seria essa informação que é dada entre um neurônio e outro. Em relação à nossa percepção e à sensibilização, é legal a gente lembrar que ela pode ser periférica, central ou via ascendente. E a neurotransmissão e modulação da dor, ela vai passar pela medula espinhal e sucras espinhais. Tá? Desculpa a dificuldade da fala, gente, que tive uma paralisia facial e tá um pouquinho difícil, mas vamos lá. E aí o procedimento em si. São procedimentos diferentes, né? A sedação, analgesia e anestesia em si. Então, é importante a gente entender que não vai estar... não seria somente a quantidade do anestésico, mas sim o tipo de anestésico e a forma que o organismo vai metabolizar e o objetivo que você quer para cada procedimento. Então, com relação à sedação, a gente ressalta assim, que de forma inalatória, ela é feita com gases ou líquidos voláteis. E aí, ela vai reduzir o nível de consciência, o que não vai acontecer nas outras etapas. Pode acontecer, mas não é o objetivo principal e não é o que vai se destacar. Então, vai reduzir esse nível de consciência, mas vai manter os sinais vitais. A pessoa vai ter a cessação da dor, vai acabar a dor, e, em geral, ela fica sonolenta. Um dos sintomas mais fáceis de serem observados. E ela é popularmente conhecida como calmantes. Tá? Uma propriedade também que seria não só reduzir a ansiedade sem afetar ou afetando pouco as funções motoras e mentais. Aí sim que vai ter a diferença entre a dose, entre a sedação e a hipnose. A hipnose não seria hipnose de hipnotizar a pessoa, mas a hipnose seria o efeito da anestesia geral. Você tem o objetivo de aplicar anestesia geral e o estado de hipnose seria esse estado já mais tranquilo do organismo, sem a perda total da consciência. E aí, essa sedação ela vai ser... quais são os tipos de sedação? Mínima, moderada e profunda. Por exemplo, a mínima, ela vai aliviar a ansiedade do paciente e precede alguma intervenção médica, por exemplo, uma endoscopia, uma colonoscopia, uma biópsia, uma dor crônica também, ou então um exame radiológico em crianças, principalmente. E aí, quais são as substâncias, né? As mais utilizadas é a combinação de algum deles, nem sempre um separadamente. Seria o óxido nitroso, o desflurano, o sevoflurano, isoflurano, enflurano e aloflurano. E aí, a moderada, ela já vai deprimir um pouco essa consciência, né? Essa depressão da consciência na anestesia, na sedação moderada, ela vai deixar o paciente capaz de responder a estímulos externos, táteis e verbais. Então, é aquele momento que, mesmo sem a sensação de dor, ele ainda consegue te responder facilmente a qualquer pergunta e qualquer estímulo. Já a profunda, não. A profunda, ele vai só responder o paciente a estímulos dolorosos, fortes ou repetitivos. Então, a consciência, nesse caso, já vai ser bem menor. Tá? E o que vai diferenciar, por exemplo,
é que a sedação, se ela for levada por muito tempo, ela pode ocasionar nesse paciente uma inconsciência. E aí sim que seria o objetivo da anestesia geral, por exemplo. Então, o paciente ele tem um risco, né? Alguns pacientes têm risco de refluxo. É necessário suporte respiratório. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Ou então, uma recuperação. Esse paciente que tenha algumas contraindicações para anestesia geral, por exemplo, como pressão alta e diabetes não tratada ou descontrolada, doenças cardíacas graves, um hipertireoidismo, a pessoa se utiliza antidepressivos tricíclicos, compostos fenotiazídicos, como antipsicóticos e neurolépticos, cocaína e crack, assim como o Luiz falou. Se você sabe que a pessoa utiliza isso, ela não vai poder fazer uma anestesia geral. E aí vai ver a possibilidade de uma intervenção com sedação e outro tipo de fármaco, porque vai deprimir provavelmente o sistema respiratório dessa pessoa. E aí a outra forma seria a analgesia. A analgesia, na verdade, ela vai ser somente o alívio da dor, sem afetar a consciência. E aí as drogas utilizadas são os analgésicos. E ela é uma classe extensa de medicamentos. Mas, em geral, os analgésicos eles podem ser narcóticos ou não narcóticos. Como narcóticos, a gente vê os opioides endógenos, né? Então, o próprio corpo ele produz, o próprio organismo, por exemplo, das endorfinas e das encefalinas. E os alcaloides do ópio, seria a morfina e a codeína. E a outra forma dos narcóticos seriam os opioides semissintéticos. E aí, ou seja, parcialmente ele é produzido artificialmente. Entraria, por exemplo, a hidroxicodona, oximorfona e oxicodona. É só lembrar do House, que era uma das medicações que ele utilizava. Bom, os não narcóticos. Os não narcóticos, eles vão entrar a analgesia periférica, central e descendente. E aí vai entrar, por exemplo, o fentanil, que geralmente as pessoas acabam rimando, né? Tomou fentanil, dormiu, e os opioides, de uma forma geral. E aí ele vai reduzir essa aferência, né, do organismo, todos esses dos não narcóticos. Acho que, de forma geral, é isso. Vai inibir algumas substâncias no organismo, né? E aí a anestesia em si, ela vai ser uma cessação, ou seja, uma completa, não vai existir mais a questão da dor. E ela vai ser uma cessação induzida, ou seja, ela é provocada por conta dos fármacos. E aí ela pode ser de 3 formas, como eu bem disse, geral, regional ou local. Ele focou na geral e na local. Mas a anestesia pode ter esses 3 tipos, desculpa. A anestesia geral, ela vai ser uma perda reversível, né? Seria para cirurgias mais de grande porte. Então, ela seria uma perda reversível e controlada da consciência. E aí o paciente ele não consegue sentir, ouvir, lembrar de nada. Realmente são suspensas todas as funções fisiológicas essenciais. Então, vai ter que ter um suporte respiratório, por exemplo, e uma monitorização dos sinais vitais. O paciente também, na anestesia geral, ele vai receber, como ele falou, um relaxante muscular, né? Que o intuito é facilitar a intubação e depois todo o processo de anestesia. E aí esses fármacos, eles são usados assim, não só para cirurgia de grande porte, mas também para uma abertura, por exemplo, na cavidade torácica ou abdominal. Já a anestesia regional, ela vai entrar quando o local de cirurgia puder fazer um bloqueio da cintura para baixo, por exemplo, como uma anestesia raquidiana ou peridural, ou bloqueios anestésicos mesmo, que são de troncos nervosos, como uma cirurgia de extremidades. Então, na verdade,
ele vai servir, essa tipo de cirurgia vai acontecer em algumas situações, por exemplo, no parto. O parto é cesariano, né, utilizado, assim como exato, no cesariano. Parto normal, muitas vezes, é utilizado a analgesia. Eu acabei esquecendo de dar esse exemplo anteriormente. Bom, e aí, não só para o parto, como cirurgias que seja na metade inferior do corpo. Então, esse bloqueio anestésico, ele é feito nos troncos nervosos. E aí, são a cirurgia de extremidades, como eu disse, e é exatamente isso. Já o local, não. A anestesia local, aí que vai entrar mais a atuação do médico generalista. Então, são pequenas áreas, né, que é incapaz de sentir dor. Então, assim, numa sutura, vai entrar, né, algumas cirurgias cutâneas, por exemplo, até oftalmológicas, não é necessário o médico anestesiologista, tá? E aí, ou até mesmo o dentista, ele utiliza a sua anestesia local, ou tirar um cisto, por exemplo, epidérmico também pode ser. E aí, na maioria das vezes, o paciente ele vai estar pré-medicado com algum sedativo, alguma sedação, para ele poder relaxar e se tornar menos ansioso com relação ao procedimento em si, de uma forma geral, mas não é regra, tá? E aí o medicamento mais utilizado para esse processo são os benzodiazepínicos. Bom, a anestesia também, às vezes as pessoas confundem em relação à nomenclatura quando a gente fala não só o tipo de anestésico, né, a forma, mas o local que ele vai ser feito no corpo, onde vai ter o efeito no corpo. Então, a anestesia local, ilustrando o que eu já falei antes, são pequenos procedimentos, como o uso tópico, infiltração, as formas de apresentação da medicação, em gel, em pomada, em plástico, por exemplo, de lidocaína, ou spray também. E onde vai atuar, né? Por exemplo, no nariz, boca, nos olhos, cutânea, na árvore brônquica, geralmente é spray, ou nas vias urinárias, algum procedimento mais curto, né? Procedimentos pequenos. Bom, a regional, vocês podem ver no desenho, ele está bloqueando o braço ou então da cintura para baixo, como a gente falou da raquianestesia, por exemplo. E aí a gente coloca as principais formas, né? Assim, de administração. Intravenoso, anestesia local, ela vai servir para interromper o fluxo sanguíneo. Então, são cirurgia de membros e a utilização geralmente de lidocaína e prilocaína. Já o bloqueio nervoso, não. Ele é um anestésico local que é aplicado próximo aos troncos nervosos, não é em cima do nervo, é próximo, fazendo um bloqueio mesmo, como o nome diz. Então, ele vai bloquear para fazer uma cirurgia na mão, por exemplo, ou no braço, pode ser só bloquear o plexo braquial, ou os nervos intercostais, ou então realmente uma cirurgia odontológica. E aí a maioria dos anestésicos pode ser utilizado nesse tipo de cirurgia. A RAC, né, que ela na verdade é uma injeção de um anestésico local no espaço subaracnoide. E aí são cirurgias, por exemplo, do abdômen, da pelve, da perna principalmente, e quando, eu já tinha dito também, quando não se pode fazer anestesia geral, a pessoa tem alguma contraindicação. Então, os mais utilizados são a lidocaína e a tetracaína. Ou a forma epidural, que também é um anestésico local, que ele é injetado no espaço epidural e vai acabar proporcionando um bloqueio das raízes espinhais. Aí eu também tinha dado exemplo do parto, e aí as medicações mais usadas já são a lidocaína e a bupivacaína. Aí, em relação à anestesia geral, são procedimentos maiores, né? São cirurgias acima do umbigo. Então, acaba que o anestésico ele vai ter um efeito no corpo todo. Então, as formas mesmo das técnicas, né? Aí a gente já coloca como técnica 3 tipos de técnicas anestésicas: técnica inalatória, endovenosa ou balanceada.
sendo balanceada uma técnica combinada do anestésico inalatório e da técnica inalatória e da venosa. No inalatório, a gente pode destacar que ela precisa de um tempo para poder acontecer. O efeito dela é um pouquinho demorado para iniciar. Então, por quê? A gente pensar na questão da circulação sistêmica, como eu tinha falado, precisa passar pelos pulmões para chegar na corrente sanguínea, para depois chegar ao cérebro, onde vai bloquear o sinal de dor. Então, ele demora um pouco mais para começar o efeito. Já endovenoso, não. Ele já é direto na circulação sistêmica, direto na veia. Então, é uma técnica em forma de injeção e praticamente alguns segundos já acontece o efeito desejado. E ele tem um despertar mais tranquilo quando o endovenoso. E ele tem menos estresse no período pós-operatório. Então, acaba que é também bem utilizado por conta disso. E ele já balanceado no que vai mesclar as técnicas, você vai otimizar os anestésicos endovenosos, utilizando, às vezes, até uma quantidade menor de fármaco. Tá? Bom, é importante a gente lembrar que existem algumas formas de atuação desses sedativos. E eles podem atuar de uma forma de agonista de GABA, antagonista de glutamato ou agonista de alfa-2. E esses são os principais fármacos. Vou falar um pouco melhor deles. Bom, em relação aos agonistas de GABA, a gente tem o Propofol. Aí a gente vê o início de ação dele, 30 segundos, então é bem rápido, a duração é 8 minutos, mas em compensação ele vai ter um efeito cardiovascular, vai ter uma vasodilatação ou então um inotropismo negativo, ou seja, vai ser negativo, vai ser ruim, né, para a questão cardiovascular. E já a respiração, o sistema respiratório, ele vai deprimir esse sistema, podendo chegar até a apneia. E então tem que ter um cuidado também em relação à injeção, que é uma injeção dolorosa. Então, geralmente, ele é associado ou a um opioide ou a lidocaína, por exemplo. Já os benzodiazepínicos também são agonistas GABA. Um exemplo que é mais utilizado é o midazolam. Já está vendo? O início de ação dele já é um pouco mais demorado, para começar, de 2 a 3 minutos. E a duração já é um pouco maior, de 15 a 20 minutos. Mas ele tem qual é o efeito neurológico dele? Amnésia, ansiólise, né? Ou seja, a pessoa vai responder aos comandos verbais ainda, sedação e hipnose. E aí você vê que ele já não deprime o sistema cardiovascular. E a parte respiratória, ele pode ter uma obstrução como sequela, uma leve depressão ou então apneia também. E aí, quais os cuidados do benzodiazepínicos? Seria que o paciente pode ficar agitado, pode ter delírio, e a minha vida acaba sendo mais demorada para o organismo para poder excretar. E tem o etomidato também, que ele é muito usado. Você consegue ver essa duração da atuação da medicação, né? Tem um efeito neurológico também, e às vezes um efeito que os outros já não tinham, que é vasoconstritor da questão neurológica. E aí a gente vê os exemplos, né? E os cuidados são os mioclonais, insuficiência adrenal, e é uma injeção que ela arde. E o ideal é que, quando você utiliza algum agonista GABA, a gente tem um antagonista competitivo, receptor de GABA-A, por exemplo, como o fumazenil, que vai ter uma meia-vida longa, e para evitar qualquer intercorrência em relação à parte neural, né? Pode ter uma convulsão, então ele é aplicado para poder, como antagonista, para poder cessar rapidamente o efeito da medicação, do fármaco. Bom, como antagonista de glutamato, a gente tem a ketamina, pode ser com C ou com K, enfim, mas a ketamina, e aí você vê já os efeitos dela, né? Já tem a hipnose, já tem uma analgesia,
já tem a parte cardiovascular mais estável, mas pode causar também, em alguns casos, taquicardia. E a parte respiratória vai ter uma queda do volume respiratório. E a apneia só se em doses altas. Tá? E aí, qual é o cuidado? É uma anestesia que pode causar agitação e sonhos vívidos. Bom, e aí, acaba utilizando inibidores de GABA para poder compensar. E o agonista alfa-2, a dexmedetomidine, o início de ação é longo, a duração é longa, e os efeitos são a hipnose, sedação. Quase todos eles têm os mesmos efeitos, mas não são todos iguais. Cabe a gente perceber essa diferença entre eles. Bom, como o Luiz falou, na estrutura química dos anestésicos locais, o que vai diferenciar é o grupo de éster, né? Grupo central éster ou amida. E aí o éster ele vai ter uma biotransformação plasmática, já a amida não, ela vai ter uma metabolização hepática. E aí a gente destaca, né, a questão da propriedade fisicoquímica, que vai influenciar toda nessa absorção do organismo, que é o pKa, o percentual ionizado e a ligação à proteína. E, além disso, tem uma potência relativa, né? Desculpa, gente. Uma potência relativa de hidrofobicidade. Em relação ao éster, como só reforçando, ele tem uma possibilidade maior de uma reação alérgica. Então, por isso que acaba que a opção, na maioria das vezes, é pela amida, para poder diminuir esse risco de alergia. A bupivacaína, por exemplo, ela se destaca porque ela tem um carbono quiral, um enantiômetro S positivo, que é a levobupivacaína, que ele também citou. E ela tem mais ou menos, ela é 4 vezes, equivale, né, a 4 vezes a dose de lidocaína, uma dose menor que você utiliza, mas ele é mais eficaz 4 vezes. Bom, cabe a gente lembrar também em relação à sensibilidade diferenciada. Então, cada pessoa, cada organismo, a gente não tem como falar que todas as pessoas vão ter uma receita de bolo, que vão utilizar a mesma quantidade de fármaco. Existe uma forma geral, um cálculo feito em relação ao peso da pessoa, mas a sensibilidade diferenciada vai estar relacionada não só à dor, mas à temperatura, tato, sensibilidade profunda e a parte motora. Já a epidemiologia da dor, por exemplo, no Brasil, a dor crônica ela é prevalente em mais ou menos de 30% a 50% das pessoas que procuram uma unidade de saúde do SUS. Na média brasileira, as pessoas se queixam ou sofrem dor em 30% da população. É muita gente que sofre com dor. E um outro exemplo também em relação à epidemiologia é o câncer e a dor, que em todas as fases da doença a pessoa apresenta a questão da dor. E que 1/3 dos pacientes curados apresentam a dor crônica, como sequela. Bom, agora falando mais na prática, né, como que esses anestésicos vão ser utilizados no dia a dia do médico generalista. Bom, uso clínico desses medicamentos. Pensando na questão em locais, né, anestesia local, o uso tópico, uma solução otológica, por exemplo, como está a imagem, colírio, pomada. Eu achei legal trazer a foto do emplástico, porque eu não sei se todo mundo, se a maioria das pessoas já conhecem o emplástico, que ele é lidocaína 5%, é o toperno, enfim, ele é usado também em algumas questões de dor crônica e nem todo mundo conhece esse tipo de apresentação, né? E aí a gente vai em quais outras formas, né? Uma infiltração, por exemplo, de uma ferida, uma pequena área, não necessariamente o corte, ele respeita, né, o trajeto dos nervos, então a infiltração o anestésico é colocado em torno de onde você quer que não tenha mais estímulo nervoso, pelo menos durante um tempo.
E o uso sistêmico, por exemplo, da lidocaína, ele é um antiarrítmico. E aí, quando ele tem a introdução intravenosa, ele pode causar, ele serve para arritmias ventriculares, por exemplo. E o anestésico local mais vasoconstrictor, que é muito utilizado, por exemplo, a combinação da lidocaína com a epinefrina, já é nas suturas, né? E aí, cuidado com as extremidades. Se você colocar um vasoconstrictor perto do punho, por exemplo, corre o risco de ter vasoconstricção nas extremidades, poder parar realmente de circular sangue ali e poder ter uma perda mesmo de parte do tecido. E aí, reações alérgicas, como a gente colocou, em relação aos ésteres. E a toxicidade também, vale a pena a gente ressaltar, que o sistema nervoso central ou cardiotoxicidade, né? Ou seja, com arritmias ou depressões cardíacas. Essas são situações dos anestésicos locais. Já o anestésico regional, né? Mesmo sem ser anestesiologista, o médico generalista, ele pode bloquear um nervo para algum procedimento de urgência ou emergência. Mas aí tem que saber qual o nervo, né? Qual ao redor daquele nervo que ele vai querer, por exemplo, plexo braquial, né? Ou então, por exemplo, como um parto normal, que é feita analgesia. Tá? Bom, e uma coisa, como a gente ressaltou, é a questão da dor. Então, assim, o uso clínico dos anestésicos, ele vai estar envolvendo o manejo da dor. Que dor, né? Na verdade, todas as dores seriam a dor aguda, né? Pode ser leve, moderada ou intensa, ou a dor crônica, de uma forma geral, são essas formas de queixa. Uma dor oncológica, funcional, ou neuropática, ou nociceptiva. E aí, as medicações utilizadas, fármacos utilizados, são os anti-inflamatórios não esteroidais, opioides, antidepressivo também, é utilizado para dor em doses menores do que o objetivo quando você quer usar ele como antidepressivo, ou então anticonvulsivantes também são utilizados. E outros exemplos de uso clínico, como eu já falei, pequenos procedimentos, uma intubação, uma extubação, como por conta do Covid, acabou sendo um assunto, acho que, extremamente abordado em todos os meios de comunicação. E sedativo na UTI já é utilizado mais a dexmedetomidina. Bom, alguns efeitos adversos que a gente destaca é que ele tem os anestésicos eles vão ter um efeito local transitório. E aí tem que ficar atento ao quê? As alergias ou irritabilidade naquela pele. E aí, na maioria das vezes, são os ésteres. Por isso que acaba que as amidas se tiver a chance de escolher, seria a melhor escolha. Bom, casos graves e raros, mas acontecem. A metomoglobinemia, que são as alterações congênitas, né? Ou crônicas, no caso, da síntese ou metabolismo da hemoglobina. Então, ele pode ser uma situação aguda ou um desequilíbrio das reações de oxirredução. Qual o anestésico que acaba acontecendo isso? É a prilocaína. As arritmias, que já foi falado algumas vezes, e as insuficiências respiratórias. Já a citotoxicidade, ela vai estar em destaque com a lidocaína e a cloroprocaína, que é uma alta concentração, né? Ou então está próximo aos nervos. Então, tem que ter muito cuidado em relação à dosagem da dose, e em relação a onde está sendo aplicado, se é perto de algum nervo específico. E a toxicidade do sistema nervoso central, que aí vai evoluir para uma depressão generalizada e podendo chegar realmente até o óbito, que vai diminuir demais a frequência respiratória. Como eu tinha dito, acho que antes, a bupivacaína é 4 vezes a lidocaína, mais ou menos. Então, um colapso circulatório pode acontecer por uma arritmia ventricular. Desculpa que está ditado errado. A reanimação é muito difícil nesses casos. Bom, em relação à prevenção e tratamento dessas reações adversas, lembrando de novo, tem que se ver bastante em relação à dose mínima efetiva
para não se colocar uma dose alta demais e uma dose tóxica também, de cada anestésico. Cada anestésico, existem tabelas, enfim, que tem a toxicidade de cada anestésico, e aí você acaba escolhendo o que for menos, ou dependendo da situação. E a necessidade também da monitorização cardiovascular. Como, por exemplo, a lidocaína, pode ter uma bradicardia ou então uma hipotensão. Então, para um controle de arritmia. Já o suporte ventilatório e circulatório vai estar sempre sendo necessário. E aí tem a ver com os vasopressores. Também pode acontecer. E uma hipoxemia e uma acidose. Outras coisas também bem raras de acontecer, mas acontecem, são os problemas respiratórios ou cardíacos, que vai depender do tempo, né, que a pessoa está com anestesia ou com analgesia, enfim, a condição do paciente e o tamanho da cirurgia. Então, isso tem que ser bem monitorado. Mas isso não vai estar no dia a dia do médico generalista, mas a questão da dose, sim, da toxicidade também. E destacando em relação aos efeitos adversos, alguns, por exemplo, algumas pessoas, né, têm náuseas, vômitos, por exemplo. E crianças também costumam ter pesadelos na noite seguinte. Bom, não sei se todo mundo conhece também o estudo da dor no Brasil, existe a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Existe também dentro desse próprio site, né, essas publicações, né, Brasil Journal of Pain, Jornal dos Comitês, Jornal da Dor, Revista da Dor, tem também sobre as ligas em relação à dor, né, e ela é muito prevalente. Então, a gente tem que pensar na questão de como combater essa dor da melhor forma possível. Bom, e aí a gente tem essa citação de Hipócrates, que aliviar a dor é uma obra divina. Realmente é um mal bem grande, né? Uma coisa bem complicada. As referências que a gente utilizou. E é isso, gente. Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Na apresentação